Oi, gente, voltei aqui e a gente estava com um problema no, no celular. Agora deu certo. Perfeito. Então, vou aqui convidar a Carmen para entrar. Ela aqui. Perfeito. Já que coisas de iniciantes, essas coisas acontecem mesmo. Então, boa noite de novo para vocês. Agora estamos aqui com a Maria Carmen. Maria Olá, Carmen, que que saudade, hein? saudade! Gente, desculpa, é que isso aqui é uma paixão muito antiga e a gente está trabalhando em home office já tem um mês. Aí faz um mês que eu não abraço essa criatura. Aí me dê esse direito de ter uma emoção aqui de vir. Olha, Sentindo falta do cafezinho todo dia, né? sentindo falta, Carmen, meu coração até disparou. Gente, a gente se conhece e trabalha juntas desde os 23 anos e a gente tem agora 54. Fala baixo, né, Carmen? Ai, meu Deus, ela Vamos adora falar falar baixo. isso. Ah, você não gosta, mas é verdade, o que é que pode fazer, né? Mas, gente, olha, um prazer estar aqui com vocês. Eu continuo aqui com um problema para enxergar direito o que está escrito nas. Olha, eu tenho uma assistente aqui, que é a minha filha, de 19 anos. Aí eu estou falando o seguinte: a gente aqui no escritório, a gente tem a experiência, né, Maria Carmen? E as meninas que Pois é, eu trabalham tô com a vendo gente. ali, ó, passando, eu tô lendo. O Olice falou a primeira vez que vê a Carmen, tá vendo? Eu fico escondida nos bastidores, ninguém me Pois é, conhece. pois é. E nós duas de óculos, olha, normalmente estou sem óculos, depois eu vou até fazer um comentário a respeito disso, que tem tudo a ver com a live de hoje. E nós duas de óculos para conseguir ler o que aparece escrito aqui, né? Pois. Eu vou pedir ajuda aqui para minha ajudante. Bela, diminui um pouquinho a letra que está tão grande, olha. Não, então deixa quieto, vamos deixar desse jeito mesmo. Aí, o que a gente resolveu hoje, e eu vou antes me apresentar, né, para as pessoas que não nos conhecem, depois a Carmen vai se apresentar, falar o que ela faz aqui no escritório. O nosso escritório trabalha desde 95 só para a área de saúde, só para projetos na área de saúde. E a gente faz tanto o projeto da vigilância sanitária, para aprovação na vigilância sanitária, quanto o projeto de decoração, para que o cliente se sinta bem dentro do local. E à medida que o mundo vai mudando, a gente vai tendo que ajustar algumas coisas, né? E o mundo agora está muito maluco com essa pandemia. Então, muitos dos nossos clientes pediram para a gente auxílio do que é que eles poderiam fazer de ajustes nos projetos que já estavam prontos, em projetos que estão em andamento, para que ficasse mais adequado para atender o cliente nesse momento. Então, a gente fez uma compilação de ideias que foram dadas por clientes seus, por pessoas que nós conversamos, a Carmen conversou, eu conversei, os profissionais que trabalham com a gente, nós conversamos com várias pessoas. Mais ou menos o seguinte a pergunta: o que é que você gostaria que fosse feito quando você fosse a uma clínica para você se sentir seguro, né? Eu vi que tem aqui alguns clientes nossos que já trabalham com a gente, sabe como que a gente trabalha. Então, antes, né, da gente continuar, eu vou falar uma coisa muito importante, né, Carla? Eu vou falar importante, porque eu já falo para você direto, mas agora eu vou falar aqui para todo mundo ver. Gente, Imagina. quando eu crescer, eu quero ser uma arquiteta tão boa quanto essa criatura que vocês estão vendo aí. Assim, Opa. é uma coisa que, de verdade. Então, eu vou deixar você se apresentar, você falar o que você faz aqui no escritório, porque como você falou, tem clientes nossos, né, que já conversaram com você várias vezes por telefone e nunca viram a sua carinha. Então, assim, eu estou aqui Pois é. emocionada querendo um abraço, mas pode se apresentar, Maria Carmen. Então, pessoal, é um prazer estar aqui. É a minha primeira live, então, se der algum fora, vocês relevem, por favor. Mas eu e Suelena trabalhamos juntas há muitos anos e começamos fazendo loja e depois partimos para a área de saúde. É uma área que nos cativou mais, porque ela exige muito mais de raciocínio, muito mais dessa parte de pesquisa, inclusive com o cliente, né? E acabou que nós entramos nesse mundo e estamos nele até hoje.
Eu fico com a parte no escritório, como eu falei no início, meio atrás dos bastidores, porque eu faço a coordenação da equipe, né? Nossa equipe é composta por arquitetas e designers. Nós trabalhamos num ambiente super agradável, com essa pessoa aí também nos ajudando, né? Sempre ela dá uma... Eu falo que eu peço socorro sempre para ela quando a coisa aperta. Mas o escritório é muito gostoso de trabalhar. As meninas, eu falo as minhas meninas, devem estar todas aí nos assistindo, com certeza. E estou morrendo de saudade de vocês, viu, turma? Então, assim, como a Suelena é o contato direto com o cliente, quando vem para mim o projeto, ele já está meio que definido uma parte. Então, eu tenho que desenvolver aquilo, distribuir para a equipe e escolher qual das meninas que vai fazer cada um dos trabalhos, porque cada uma tem seu ponto forte, então a gente tenta setorizar isso, né, para que saia o melhor possível. E então, assim, essa distribuição do serviço fica por minha conta, né? Eu estou aqui com essa cara de apaixonada, é porque existe uma certa paixão aqui, né? A gente trabalha muito bem juntas, a gente se complementa muito no trabalho. E nós vamos passar aqui para vocês hoje, e normalmente sou eu que dou as aulas, sou eu que vou para as palestras, e a Carmen fica mais aqui no escritório, até por uma questão de perfil das duas. E nós fizemos as nossas especializações todas juntas. Tem clientes que confundem a gente no telefone porque acham que a voz é parecida. E o conhecimento é o mesmo, mas eu tenho uma admiração por ela, que é aquilo que eu falei, eu gostaria de ser igual, né? Agora, parando de rasgar seda, né, Maria Carmen, que a gente tem essa mania, vamos fazer o seguinte. Nas aulas, eu explico que o cliente, para ser bem atendido na área de saúde, dentro de uma clínica, ele precisa se sentir em casa. Ele precisa sentir que ele está na casa dele. E é por isso que a gente faz aconchegante. Nós pensamos em adornos que eles teriam na casa deles. Nós pensamos em fotos da família do profissional para criar uma identificação com o cliente. Então a gente vai pensando nesses detalhes todos, sempre em função do público que é atendido. Então sempre em função do perfil do público atendido. É por isso que tem clínicas que a gente faz que ficam super sofisticadas e tem outras clínicas que a gente faz que ficam simples, são clínicas mais simples, mais singelas. Nós não colocamos o nosso gosto nessa clínica, nós vamos colocar o nosso gosto estético lá, porque essa não é a nossa função. A gente tem a função de pegar o que o cliente deseja, o nosso cliente deseja, misturar com o cliente final, que é o paciente atendido, que a gente chama de cliente, e fazer com que esse paciente, né, o cliente, se sinta seguro lá. O que eu queria que vocês observassem é o seguinte: como o mundo está diferente, como é que a gente vê essa segurança agora? Como é que o cliente vai sentir essa segurança agora? Antes era, vamos colocar uma poltrona que ele colocaria na casa dele, né, Carmen? Vamos colocar um quadro que ele penduraria na casa dele. Nós não estamos falando de alterações de planta baixa, de alterações que a vigilância vai aprovar. Nós fazemos esse trabalho aqui também, nós fazemos o projeto para aprovar na vigilância, mas não é disso que a gente está falando nesse momento. A gente está falando o seguinte... O propósito hoje é outro, né? É outro. O propósito hoje inclusive, pode falar. É atender essa demanda, né? Gente... fazer algumas adequações, igual a Suelena falou, da pesquisa que nós fizemos em relação a o que as pessoas gostariam de ter no consultório para recebê-las numa situação dessa. Porque é horrível você pensar numa situação dessa, ter que ir num hospital, numa clínica, mas tem casos que ela não tem como fugir, né? Então, até para a nossa pesquisa, o exemplo que foi citado foi, por exemplo, se você tiver uma dor de dente, um tratamento de canal, você não tem como ficar em casa, você tem que ir, não tem como adiar isso, né? Uhum. Então, nessa situação, você vai ser atendido num consultório. Como que você quer que ele esteja preparado para te receber? Né? Então, hoje o propósito é esse. Não que a gente não faça todo o restante de uma clínica maravilhosa e tudo, mas hoje é esse o propósito dessa pesquisa. Duas coisas, Maria Carmen, que eu tenho que falar aqui. Eu chamo a Carmen de Maria Carmen só quando eu quero brincar com ela, viu, gente? Mas duas coisas. Primeiro que a gente conversa assim, uma falando um pouco em cima da conversa da outra, isso não incomoda a gente de jeito nenhum. Se vocês acompanharem um café nosso, a gente vai por uma conversa, depois pega outra, é esse o caminho. Carmen, o doutor Leonardo, lá de Marabá,
Tá falando aqui, olha, vocês fizeram um ambiente tão acolhedor aqui na clínica que os pacientes, quando acaba a consulta, eles não vão embora. A gente sofre deste mal, Léo, a gente sofre disso. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção, e que é muito importante, e a gente fala sempre nos cursos, você tem que dar uma resposta ao que está acontecendo no mundo, né? E agora a segurança para a pessoa não é tanto esse aconchego que a gente sempre falou dele. Nós vamos voltar nele quando o mundo voltar ao normal. Mas agora a segurança para a pessoa que ela tem na casa dela é a limpeza que a casa dela tem. É a certeza que ela tem que a torneira que ela limpou milhões de vezes, né, que ela passou, sei lá, veja, água sanitária, tudo, está limpa. O piso, a pessoa deixa o sapato do lado de fora para entrar na casa dela. Então, por que ela não quer sair de casa? Porque é o único ambiente que ela tem certeza que está limpo, porque foi ela que limpou. Então, o que a gente percebeu nessas dicas que nós acabamos compilando com os clientes, tudo tem a ver com isso. Nós vamos falar cada uma para vocês. No final da live, a gente sabe que não dá para anotar, porque são várias. Então, a gente montou um e-book, um PDF, que vocês podem entrar, né? O link vai estar na bio. Você pode entrar lá para baixar o e-book, porque tem tudo que a gente vai falar aqui escrito. Escrito e colocado todos lá para vocês poderem seguir. Então, a ideia é essa. A ideia é de você, a partir do momento que o cliente chega e até antes dele chegar, você passar orientações de que ele vai estar tão seguro quanto ele estaria na casa dele, em termos de limpeza. Então, pense na sua clínica agora como um grande centro cirúrgico, uma grande sala de cirurgia e, mais importante de tudo, né? Não adianta estar limpo se não parecer limpo. Se não parecer limpo, não vai adiantar absolutamente nada. Deixa eu contar um caso aqui no meio da sua história. Oi? Essa semana, vou contar um caso aqui sobre isso, sobre a percepção. Deu uma travada aqui, o da Carmen para mim. Tá tudo bem aí para vocês? O seu também tinha dado, mas agora voltou ao normal. Tá ouvindo agora, bem? Eu não estou ouvindo o que você está falando, Carmen. Melhor? Tá escutando bem agora? Tá picando. Tenta ver o que é que está acontecendo. Não, aqui não tem nada, não. Tá normal aqui. Tá, para você também está cortando? Gente, vocês podem me falar se vocês estão ouvindo bem a gente? Ah, que estranho. Então, pode continuar falando, Carmen. Pode ser que o problema seja só comigo aqui. Tá. Eu, na semana atrasada, só citando um exemplo assim de como que as pessoas percebem dentro da minha própria família. Eu fui levar a minha tia Guida, todo mundo aí no escritório conhece a tia Guida, que ela faz uns mimos pra gente de vez em quando, né? No hospital, porque ela tinha uma consulta com o cardiologista que ela tinha feito um exame e não podia esperar o resultado. E aí eu levei e busquei. Quando ela entrou no carro, ela falou assim, não precisa se preocupar que estava tudo muito limpinho. Né? Aí a pergunta é, o limpinho estava de fato limpinho ou a percepção dela é de que tudo estava limpinho, né? Então, o que eu queria citar é o seguinte, a percepção do cliente nesse momento é muito importante, muito mais importante. Não que o resto não deva estar limpo, mas a percepção do cliente é importante. Conseguiu escutar? Para mim ainda está ruim. Vocês estão ouvindo direitinho o que a Carmen está falando? Que para mim está... Vou ver se eu consigo resolver aqui. Para mim ainda está ruim. Olha, está... Eles estão colocando que estão escutando bem, Su.
Agora deu certo. Aqui era o Wi-Fi daqui que estava com problema, Carmen. Então Eu tá. não vi o que você, não ouvi o que você estava falando, mas você estava contando a respeito da visita ao médico. Você pode repetir rapidinho para mim, que eu não... É que eu fui levar a tia Guida ao médico, né? Ah, sim, eu lembrei. E aí ela na saída falou comigo, não precisa se preocupar, que estava tudo muito limpinho. Então o que eu citei foi não quer dizer que esteja tudo limpinho, mas foi a percepção dela de que estava tudo limpo. Então nesse momento é importante que o cliente perceba que tudo está limpo. Sim. Carmen, tem Entendeu? algumas pessoas aqui falando que o seu som está baixo, mas para mim não era isso, era a internet que deu problema e aí estava picotando. Mas você quer começar, Carmen, com as dicas? Porque nós temos várias dicas e depois no final, se as pessoas quiserem fazer perguntas, o Dr. Stênio fez uma pergunta aqui, o que é que a gente faz com a área de café? Mas a gente não falou ainda, mas está dentro das dicas. A gente pode ir falando, pode começar, Carmen, com a primeira. Bom, nós fizemos o e-book, eu estou com ele aqui em mãos, então eu vou lendo os itens de acordo com o que está lá, depois estará disponível para vocês poderem seguir isso também, tá? Então, primeiro, agende o cliente com um prazo maior de tempo entre um e outro. Isso daí, acho que uma grande maioria já está fazendo, né? Esse intervalo maior entre as consultas, de forma que não haja encontro entre as pessoas na recepção, na espera. Aconteceu comigo uma situação, o meu telefone estragou, né? E eu fui mandar arrumar, fui numa assistência técnica. E eles agendaram para mim às 10h30, de 10h30 às 11h. Quando eu cheguei, tinha uma pessoa na recepção para abrir a porta para mim. Ela estava de máscara e estava de luva. Eu não precisei encostar em nada. Depois, lá dentro, me disseram o seguinte, você pode aguardar aqui na nossa sala de estar, e tinha quase ninguém na sala de estar, ou você pode aguardar no seu carro, e a gente te avisa quando estiver aqui tudo pronto para você voltar. Então, isso gera uma segurança na gente de que as pessoas estão preocupadas com isso também. Então, se a gente lembrar o que é o ambiente amigo, que é até o nome que a gente escolheu para colocar aqui no escritório, porque é nisso que a gente acredita, o ambiente amigo não é só a arquitetura, né, Carmen? E também é o comportamento das pessoas. Você monta uma história, você monta um atendimento com o comportamento das pessoas e o apoio do espaço físico. Tanto que algumas... Pode falar. Inclusive, o que eu queria citar aqui. Em relação ao projeto, quando a gente vai definir um projeto partindo de uma sala vazia, por exemplo, onde nós vamos subdividir os espaços, né? Uma das coisas que a gente mais enfatiza é o fluxo. Por quê? Porque o fluxo, se a gente define o fluxo corretamente, eu estou direcionando os seus funcionários a agirem corretamente. Então, numa clínica onde eu coloco tudo numa sequência lógica que a vigilância autoriza, né, no final, nesse processo até da pandemia, desses ajustes vão ficar muito mais fáceis, né? Por exemplo, uma clínica que não tem o famoso DML, que é o depósito de material de limpeza, que nenhum cliente gosta de colocar. Então, eles colocam, por exemplo, para encher o balde para limpar a clínica dentro do banheiro, só para não ter o espacinho do DML. E agora, nessa pandemia? Olha que situação, porque os banheiros são os lugares mais cobiçados para poder lavar a mão toda hora. Né? Inclusive... E aí, você está ocupando o banheiro, lavando, enchendo balde para limpar a clínica. Então, assim, tem hora que a gente... Inclusive, né, Carmen, não adianta ter o projeto maravilhoso, bem feito, aprovado na vigilância, bonito, todo ok, se as pessoas não se comportam de maneira correta lá dentro. Então, não adianta você ter torneira se a pessoa não lava a mão, né? O comportamento é até mais importante. Aqui, olha, no número 2, explique ao cliente os cuidados que a clínica terá ao recebê-lo. Isso vai gerar confiança desde esse momento. Então, muitas das pessoas com quem nós conversamos disseram o seguinte, que publiquem post falando o que a clínica está fazendo, né? Olha, estamos fazendo tais e tais, o restante que a gente vai falar aqui para vocês.
que coloque no WhatsApp, mande para o cliente falando como que ele vai ser recebido, que não tem outras pessoas lá, que se tiver estarão longe. Então vão explicando isso para ele antes mesmo dele chegar, porque aí a pessoa não vive nem essa angústia de imaginar o que é que vai acontecer. Eu brinquei com relação aos meus óculos, e aí a gente tem aqui, né, cliente que é oftalmologista, vai me entender. Por que eu estou de óculos? Eu uso lente. Só que a minha lente, sabe-se lá por quê? Nas últimas 2 lives que eu fiz, eu não conseguia enxergar nada do que estava escrito ali. Então as pessoas me falavam oi, eu não via, né? Aí resolvi, vou colocar óculos. O que eu sei? Eu preciso voltar no meu oftalmologista para ver o que está acontecendo, para ver o que está acontecendo com as minhas lentes. Mas eu não vou agora. Não vou, porque é uma coisa que eu posso ir depois, então eu não vou. Então a pessoa, na dúvida, ela quer ficar em casa, ela não quer ir. E isso até nos traz uma outra questão, que é o seguinte, imagina a demanda reprimida, a demanda que está sendo reprimida agora. Por exemplo, eu não estou indo ao oftalmologista, assim que eu me sentir segura para ir, eu vou. Eu e todos os outros clientes dele que não foram. Então, assim, logo que tudo isso passar, vai ser uma loucura de cliente chegando, de cliente querendo resolver os problemas que ele não pôde resolver durante essa pandemia, durante o tempo que ele ficou isolado em casa. Então, até, Carmen, contando aqui uma coisa que é bem interessante, você ver alguns dos nossos clientes que estavam com o projeto em andamento, preferiram parar porque ficaram inseguros, porque não sabem o que vai acontecer. Aí eles pediram, olha, vão dar uma parada nos projetos, porque eu não sei o que vai acontecer. Alguns clientes continuaram fazendo normal. E outros, olha como que as pessoas são diferentes, como que existem pessoas diferentes no mundo, né? E outros apareceram justamente porque eles estão tendo mais tempo agora para planejar o que vai acontecer depois. Porque a construção civil não parou. Se você tem tempo agora, você está em casa e você tem tempo para planejar, para pensar com detalhes, para não fazer o projeto corrido, você pode estar com isso resolvido quando tudo acabar, porque os clientes vão chegar e a coisa vai ficar doida. Você quer ler aí o número 3, cara? A gente já está aqui numa correria danada. A gente já está na correria danada com isso, né? Que a gente está trabalhando em home office e nada mudou aqui por enquanto, a não ser o café que a gente não consegue tomar, né? Vai aí na 3, cara. Se for possível, converse com o cliente por telefone e avalie a real necessidade de ele vir até a clínica. Não se preocupe em perder esse cliente. Se ele for orientado por você a ficar em casa, pois seu caso não é uma urgência ou emergência, ele ficará feliz. Ele vai te procurar depois, com certeza. Não é o momento de você preocupar com isso, né? Alguns clientes nossos, médicos, dentistas, da área de saúde, veterinários, nos procuraram para ajudar nesses ajustes. E alguns falaram o seguinte, mas eu vou orientar por telefone, eu não vou receber a consulta? Não preocupa com isso agora, né? Por exemplo, se eu ligo no meu oftalmologista e falo para ele, ele fala, não, vem depois, é claro que eu vou lá quando eu precisar. E se acontecer, eu não quero que aconteça isso de jeito nenhum, viu? Nem comigo, nem com ninguém, mas... E se eu sentir uma dor de dente, sabe? E se eu perceber que eu tenho um problema para endodontia? Não tem jeito, eu tenho que ir. Então, assim, e se o endodontista me orientar por algum motivo, aí a técnica eu não conheço, mas se ele me orientar e falar o seguinte, olha, não precisa vir agora. Será que eu não vou voltar lá depois? Claro que vou. A pessoa que me deu atenção, eu vou voltar depois. Então, não vou preocupar com isso agora. Agora é momento de ajudar, né? De dar um apoio. Vou aqui na 4, Carmen, aí você explica. Se você tiver um bom relacionamento com o cliente, diga a ele que você e a recepcionista têm feito alguns testes básicos toda manhã. Muitas pessoas comentaram isso. Testa sua respiração, se estão sentindo cheiros, medição de temperatura, etc. Estes testes que estão sendo veiculados para verificação em casa dos primeiros sintomas. Oriente o cliente a fazê-lo sempre também. Então, olha só, se você fala isso para o cliente, ele se sente seguro. Então, todo mundo lá fez esses testes, não deve estar com problema. Teve até uma pessoa que falou, e eu achei bastante interessante, que deixou um termômetro desses de laser para testar a temperatura de cada cliente que chega. Então, eles fazem meio que na brincadeira, deixa eu testar você, eu testei aqui também. Então, assim, você pode levar isso de uma maneira leve. Pode continuar aí, Maria Clara. Envie pelo WhatsApp, com antecedência, uma mensagem explicando quais as medidas a clínica está tomando para que o cliente tenha mais segurança.
Explique a ele como está sendo feito o atendimento. Ter uma previsão do que vai acontecer nos deixa mais seguros. Isso daí aconteceu aqui também recentemente, que eu tive que fazer um exame, meu marido teve que fazer um exame de sangue, só que ele não sabia se estava sendo feito. Ele ligou e o pessoal do laboratório já falou com ele que estava tomando todas as medidas de prevenção, as medidas de limpeza, já deu para ele uma explicação de como que eles estavam agindo nesse período. Então, isso deu muito mais segurança para ele ir, porque ele sabia que lá não ia estar cheio, né? Que ia estar mais seguro. Então, essa informação antecipada ajuda muito também. Vocês estão percebendo que nós vamos entrar aqui em alguns detalhes da própria decoração e da arquitetura. Mas, por enquanto, o que a gente está fazendo é dar apoio. Da mesma maneira que a gente fazia antes, dando apoio ao cliente que não conhecia a sua clínica para que ele se sentisse bem ali dentro, agora a gente está dando apoio para que ele se sinta seguro e perceba a limpeza da clínica. Então, aqui o número 6, oriente o cliente para que ele venha de máscara e que ela só deverá ser retirada quando for necessário ao tratamento. Ofereça máscaras aos seus clientes se você tiver essa possibilidade. Então, aqui em Belo Horizonte já é obrigatório que se você sair de casa, você tem que sair de máscara. Mas em locais que ainda não tiver essa proposição, né, que seja feita assim, faça isso, porque o seu cliente vai se sentir mais seguro. E explique para ele, né, que durante todo o procedimento, de toda a estadia dele na clínica, que o pessoal vai estar de máscara também. Deixa eu ver. Você está na 7. Estou na 7. Isso. Diga no momento do agendamento que o cliente pode esperar ao ar livre ou dentro do seu próprio carro, que ele será avisado por telefone quando a clínica estiver higienizada para recebê-lo. Explique que a higienização total é feita entre um cliente e outro, mas lembre-se, o ideal é que o cliente não tenha que esperar. Essa situação, a sua Helena até citou, de que eles falaram que era para você esperar dentro do carro. Então, eu achei isso ótimo, porque eu estava muito insegura de ficar lá, e quando eles me disseram isso, eu falei, poxa, alguém me entende. E você tem essa possibilidade, se você tem uma clínica grande com mais assentos, você pode fazer isso, né? E tem outras sugestões para esse caso. E se você tem uma clínica pequena, você pode agendar com horários mais espaçados, como a Carmen já falou. Agora, se o cliente precisar esperar, e se a sala de espera for maior, você pode fazer isso que a Carmen falou. Se a sala de espera for maior com vários assentos, marque com adesivos coloridos no piso os locais que devem ser usados, mantendo uma distância grande entre os seus clientes. Então, você já dá segurança para ele que ninguém vai sentar do lado dele, porque é muito desconfortável você sentar e achar que alguém vai sentar do seu lado numa situação dessa. Caso seja difícil conseguir esses adesivos nesse momento, porque agora está difícil tudo, né? Aí você pede pela internet, demora um século para chegar. Você pode fazer uma coisa simples, né, Carmen? Pode falar como que você viu, com os assentos marcados com X. Você pode explicar como você viu lá? Eles usaram fita crepe, né? Como era uma recepção muito grande, com muitos lugares, eles fizeram um X com fita crepe colorida nos assentos que não poderiam ser usados. E deixaram, assim, um assento livre, 2 com fita, 1 livre, 2 com fita. Ou seja, deu um intervalo de mais de 1 metro entre um e outro. Eu achei isso interessante também. E distribua plaquinhas que orientem sobre esse código usado nos assentos, porque senão as pessoas não vão saber, né? Não adianta colocar e não explicar. Então, coloque algumas plaquinhas para que elas leiam e saibam o que significam aqueles X ali. Agora, número 9. Se possível, peça que a recepcionista, paramentada com máscara e luvas, abra a porta para que o cliente se mantenha longe o tempo todo. Então, é o que eu falei da loja que eu fui levar o celular. Eu me senti muito bem atendida porque eu não tive que tocar em nada. Eles já tinham pensado nisso e abriram a porta para mim. Se você tiver essa possibilidade, faça isso. Uhum. Número 10. Ofereça um propé logo na entrada, de preferência com acionamento automático. Lembre-se que ninguém está entrando em casa com os sapatos que usam na rua. Então, na sua clínica, não deveria ser diferente. Estamos passando por um momento muito surreal.
Precisamos entender essa situação. Se o cliente preferir entrar sem o sapato, ofereça o propé. Mas lembre-se, tem um local para que ele sente, para tirar os sapatos, calçar o propé e deixar os sapatos, até que ele volte para calçá-lo novamente. Então, para quem não sabe, o propé é aquela capinha, né? Aquele de paninho descartável que a gente usa em bloco cirúrgico. Em alguns lugares eles oferecem isso para você entrar numa área bem limpa. Então, nada melhor do que você oferecer isso para entrar na clínica, já que na sua casa você não pode entrar com sapato, né? Carmen, o doutor Augusto Mesquita perguntou aqui, olha, posso afastar as cadeiras ou retirar algumas cadeiras? Olha, Augusto, a gente que fez o projeto, o seu, a gente lembra bem, você pode tirar algumas e já deixar afastadas, né? No caso seu aí, que a gente conhece como é a sua sala de espera, tira, espaça, que isso gera segurança. Olha que coisa interessante. O médico, o dentista, o profissional de saúde, ele sabe muito bem como fazer a limpeza de tudo, a asepsia de tudo. E você sempre fez isso. É uma coisa que a sua clínica sempre foi limpa. É o que eu falei ontem na live. Se não fosse assim, a gente ia estar cheio de infecção hospitalar por aí. Então você sabe fazer. Só que agora você tem que evidenciar isso e deixar o cliente ciente de tudo que está sendo feito. Porque antes era simplesmente feito, né, no dia a dia. E agora a gente tem que deixar ele ciente. É bom salientar que o que nós estamos falando aqui, gente, é partindo do pressuposto de que a clínica já esteja limpa e já esteja seguindo todos os critérios de limpeza que a vigilância já determinou. Agora, em abril, saiu uma nota, justamente por causa da pandemia, a Anvisa liberou uma nota, onde ela explica alguns procedimentos que devem ser evitados, tá? Até para a parte odontológica também, e dá mais umas dicas, salienta alguns processos de limpeza, que eu acho que quem trabalha nessa área de saúde tinha que dar uma olhadinha lá. Mas aqui nós estamos partindo do pressuposto que a clínica está impecável na limpeza. Tá? E distribua álcool gel ou spray por todos os locais em que o cliente precisar. Por exemplo, logo depois de tirar os sapatos, ele vai querer higienizar as mãos. É o que a Carmen falou dos fluxos. Na hora de fazer um projeto, você tem que pensar o que acontece nesse local e o que vai ser necessário aqui nesse local. Então, se ele vai tirar os sapatos, deixe do lado álcool gel, álcool spray, alguma toalhinha para ele enxugar as mãos, apesar de que o ideal é deixar que seque sozinho, e um local para ele jogar isso fora, uma lixeira. Então, você tem que perceber o que acontece naquele espaço e permitir que tudo isso aconteça. E a lixeira, que é um próximo item aqui, preferencialmente com pedal. Ou aquelas de presença, né? Que você passa a mão e elas abrem, né? Sim, sim, com sensor, né? Automático. Isso. Agora ninguém quer pensar em encostar numa lixeira. Né? Se já não era assim antes, agora piorou. Lembrando que esses itens que a gente está falando, eles foram todos tirados dessa pesquisa que a gente fez com os clientes que estão sendo atendidos, que são da nossa família, que são nossos colegas, que são, alunos, professores. A gente foi perguntando para todo mundo. E o que a gente percebeu é que as pessoas, elas estão com os mesmos medos, né, de sair de casa. Aqui o número 13. Elimine ou restrinja o uso de itens compartilhados por pacientes como canetas, pranchetas. Quando for estritamente necessário, mostre que estão higienizados. Porque ninguém quer pegar agora a caneta que o outro pegou. Né? A gente está assim, é exagero? É neura? Eu não sei, ninguém sabe. Então, se o cliente percebe que é perigoso para ele. Então, vamos resolver isso. Vai aí na 14, Carmen. Eu estou vendo aqui que um dos itens uma pessoa colocou aqui que já fez esse daqui, parabéns. Eu não consegui ver o nome. Mas retire todos os adornos da clínica. O momento agora é de mostrar que as bancadas estão totalmente livres, que são muito fáceis de serem higienizadas entre um cliente e o outro. Não tenha prateleiras cheias de livros e adornos. Isso já era inadequado antes. Imagina agora que tudo parece acumular sujeira para as pessoas, poeira. Não tenha bancadas cheias de equipamentos, cheias de almopolias. Tente organizar o que for possível, deixando tudo o mais limpo possível. Então, retirar tudo. Pensa que é o que você falou. A limpeza. É o que você falou. Antes a gente já orientava nas consultorias e a gente já fez mais de 4.000, né, cara? Principalmente dentista. Tire tudo de cima da bancada, não fica com essa quantidade de coisas, porque não dá a sensação de que tem como limpar
de um dia para o outro. E agora a limpeza é de um cliente para o outro. Então, quanto mais o cliente perceber o brilho da pedra, melhor. E se você tem, isso a gente nunca coloca nos nossos projetos, mas se você tem livros em prateleiras, principalmente dentro do consultório, tire de lá. Porque toda mulher tem certeza que em livro, em prateleira, tem poeira. Então, tire, deixe tudo livre. Aí, aqui já teve pessoas que falaram, né, aqui nas mensagens, que já fizeram isso. E é o que a Carmen falou, meus parabéns, tirem tudo mesmo. Tire tudo. E nessa questão de tirar... O próximo item aqui é esses itens na recepção. Isso, aí aqui... Todas as revistas também. O doutor Augusto está perguntando, e a máquina de café, tira também? A gente tem um item aqui para isso, e daqui a pouquinho eu te respondo. Tire revistas, tudo que não for totalmente necessário. Mantenha apenas um som ambiente e no máximo uma TV passando algum problema leve, sem notícias estressantes. Porque se você coloca uma TV e um dia desse a Netflix estava com alguma coisa a respeito do coronavírus, eu falei, poxa vida, eu entrei aqui justamente para esquecer. E aí tem lá um título. Ai não, aí tá vindo Guerra Mundial Z, pandemia, epidemia, o nome dos filmes, sabe? Eu falei, que é isso, gente? Tema, uma coisa temática numa hora dessa, não brinca não. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Pode continuar por aí. Coloque algumas pequenas placas de conscientização simples e bem feitas para reforçar os cuidados. Isso aí a Su já falou. Principalmente as placas indicativas também. De álcool, de que não é para assentar, de que está sendo limpo, esse tipo de placa. Com mensagens que tranquilizem as pessoas, pois precisar de atendimento nesse momento tem deixado as pessoas muito estressadas. Esses pequenos conselhos com mensagens positivas podem ser colocados também na própria TV, ser com algum vídeo passando, né, com essas mensagens mais relaxantes, mais de conforto, e evitar os noticiários. Aqui a 17, Augusto, te responde. Não ofereça nada de comer, como biscoitos, petiscos, café. Explique que está agindo assim devido ao momento que estamos passando. Claro que se o cliente pedir, tem alguma coisa para oferecer a ele, principalmente água. Mas olha, é difícil uma pessoa querer comer alguma coisa, porque ela vai desconfiar da limpeza de tudo e não vai levar nada à boca. É muito difícil. Então é melhor que você tire e que avise para a pessoa. Ou se você mantiver a máquina lá... Observe, dificilmente alguém vai usar. Você mantém, observa, se não usar, você tira. Eu tiraria já de uma vez, porque a gente tem que se adequar ao que está acontecendo agora. Depois você volta com ela, né? O tempo, graças a Deus, isso vai passar. E a gente vai voltar a precisar só de aconchego na clínica, de detalhes, e agora a gente vai tirar os detalhes e vamos ficar na limpeza. Próximo. Se possível, mantenha as janelas todas abertas sem o ar-condicionado. Quando me pediram isso, né? Quando pediram isso, a gente ficou assim, poxa, mas tem algumas, até porque a vigilância, ela aprova que não tenha janela e que seja feita com ar-condicionado. E tem algumas salas que não tem. Se você tem uma clínica que tem um consultório com janela e outros sem janela, faça a opção de atender pelo que tem janela, né? Se você está em uma clínica que é toda fechada e que ela não tem janela, que ela tem ar-condicionado, então, Carmen, eu acho que a solução é o seguinte, exagerar em todo o resto, para mostrar que está super limpo, porque todo mundo está querendo ventilação. Eu anotei aqui um item da vigilância que eu achei muito interessante, talvez seja procedimentos até que a maioria já faz, mas que ele é específico para ambientes potencialmente contaminados, que é um item de limpeza. Nunca varrer superfícies a seco, pois este ato favorece a dispersão de micro-organismos que são veiculados pelas partículas de pó. Se for necessário, deve ser utilizada a técnica de varredura úmida. Isso a gente vê muito em hospital, mas em clínicas, várias vezes eu já vi pessoa varrendo com a vassoura mesmo e levantando aquele pó. Eu acho que nesse momento agora a gente tem que evitar isso. Da mesma forma, a questão do ar-condicionado. Se estiver quente demais, você até liga o ar-condicionado, mas abre a janela para poder proporcionar uma troca maior de ar dentro do ambiente, né? Tem um comentário aqui falando de um ar-condicionado com um sistema especial. Então, se o seu ar-condicionado tem um sistema especial que protege mais o cliente, evidencia isso para ele, porque ele não vai saber. Então, você fala, o ar-condicionado aqui da clínica tem um sistema que é especial, porque senão ele nunca vai saber e vai continuar com medo. É isso que a gente está falando aqui, é deixar claro para o cliente que você está tomando esses cuidados.
né? Então, olha que interessante esses detalhes. Chegue mais perto do cliente somente quando for realmente necessário. É claro que para dentista, né, a maior parte dos casos vai ser. E faça a consulta com uma duração que seja também somente a necessária. Lembre-se que o cliente quer, assim que possível, voltar para a segurança de sua casa. Olha isso. A gente sempre fala, né, nos nossos cursos, converse com o cliente, pergunte da família dele, saiba o nome da mãe dele, do cachorrinho dele, converse, faça relacionamento. Olha como que o mundo está diferente. Agora as pessoas querem, assim, resolve e me manda de volta para casa. Porque se você ficar prendendo o cliente muito ali, ele está ansioso. A gente estava conversando hoje, né, Carmen, da ansiedade que a gente tem de ficar dentro do supermercado. Tipo assim, gente, essa compra não acaba nunca, eu quero ir embora para casa, eu só queria ir embora para casa e a compra não acaba. E as pessoas estão lavando as compras, né? Lavando as compras quando chegam em casa, lava o chão, lava tudo. Então, assim, é uma coisa que o Caproni falou numa live que ele fez semana passada. Existe uma crise, sim, existe tudo que está acontecendo, mas existe um medo que criou uma angústia muito grande e não sei como que as pessoas vão sair disso, psicologicamente vão sair disso. A gente estava brincando, muita gente vai sair com um toque de limpeza, que nunca mais vai parar de lavar as mãos e nunca mais vai parar de lavar as compras. De repente vai ficar até mais saudável, né? Mas por enquanto a gente tem que entender isso. Olha esse outro item, que também é bem... eu achei bem interessante, mas tem lógica. Imprima a receita, se possível, e deixe que o próprio cliente atire da impressora. Então, o que as pessoas estão falando? Não tenha muito contato com as coisas que eu vou pegar, por favor. Né? Fica longe das coisas que eu vou pegar. E é isso que a gente tem que pensar. Eu vou deixar aí a 21 para você falar, Maria Clara. Higienize tudo entre um cliente e outro e deixe bem claro a ele que essa limpeza foi muito bem feita. Inclusive, se tiver um cheirinho de limpeza que o cliente consiga perceber, seria ótimo. Porque às vezes está tudo limpinho, mas não está parecendo que está limpinho para ele. Então o cheirinho, ele remete a isso, a um ambiente limpinho, né? Não é só o cheirinho, tem que estar limpo. Mas o doutor Sterling está falando. O doutor Sterling está falando aqui que é a história do rato depois da peste bubônica. A gente está passando uma situação, eu nunca imaginei que eu fosse viver uma coisa dessa. É muito surreal, tudo muito diferente, né? Então, assim, esse cheiro de limpeza, isso me chama muita atenção, porque são os sentidos que a pessoa capta a segurança. Antes, a gente tinha cores, formas, aconchego, adornos, e o cheiro. Um cheiro de roupa nova, um cheiro de casa, né? A gente procurava isso, um cheiro infantil, e tudo para trazer aconchego. E agora, qual é o cheiro que a pessoa quer que tenha na clínica? Limpeza. Teve até um cliente que falou, cheiro de pinho-sol? Eu falei, não precisa ser pinho-sol, porque já é um cheiro meio estranho. Mas de que foi limpo. Então, agora vamos preocupar, que perfume que eu coloco, que aroma que eu coloco. Limpeza. Então, é isso que o cliente precisa ver, né, quando o cliente entrar, que esteja tudo limpinho. E por último aqui, gente, mas não menos importante, e isso é importante demais, sejam você e a sua equipe os divulgadores de boas notícias. Com esperança, vamos vencer essa fase. Porque o que tem acontecido também, que as pessoas contaram pra gente? Chega na clínica com esse medo todo, vocês tomaram todos esses cuidados. Aí, de repente, chega na clínica, as duas recepcionistas estão conversando a respeito de quê? Do Covid. E da quantidade de gente que morreu, e do que aconteceu. Isso dá taquicardia em qualquer um. A pessoa foge do Jornal Nacional e, de repente, tem ali um jornal, sabe, compactado e com as piores partes, né? Tipo assim, vamos pegar as piores partes, vamos fazer uma revisão aqui e vamos dar de graça para a pessoa que chegou, que já está com medo, que não queria estar ali. Então, vamos tentar fazer diferente, né? Tem notícia boa para dar, e quantas pessoas que já se recuperaram? O meu sobrinho, ele está fazendo residência em um hospital aqui de Belo Horizonte, e ele me falou, tia, a quantidade de pessoas que se recuperou é impressionante. Então vamos tentar, primeiro, não toca nesse assunto. Se for tocar, se o cliente tocar, puxa ele para um lado bom. Olha, não veja assim não, né? Aqui as coisas vão melhorar, o mundo vai voltar ao normal. Isso tá difícil para todo mundo, mas vai melhorar. E sabe, faz uma curva nisso aí, conversa de outra coisa. Sabe, pergunta aí o seu cachorrinho como é que tá. Igual a Poliana ontem, gostei de ver a mensagem dela. Exato, eu acho que isso é muito importante. Então, gente, aqui, olha, nós temos mais 10 minutos,
Se vocês tiverem perguntas para fazer, a gente montou essa live, começando aqui com a Carmen, e depois a gente tem cada uma das profissionais que trabalham com a gente, cada uma é especialista em uma área, cada uma tem um estilo de trabalhar. E a pedido dos nossos clientes, né, a gente vai fazer lives falando sobre cores, sobre formas, que são maneiras de divulgar o conhecimento e disso, sabe, de ver coisas bonitas para a gente ir pensando em coisas boas daqui para frente. Então, vocês podem mandar perguntas para a gente, vocês podem falar a respeito de que vocês gostariam que fossem as próximas lives. Podem perguntar aqui agora também. E entrando no link da bio, da Ambiente Amigo, vocês vão entrar lá e vão poder baixar esse PDF, que tem tudo isso que a gente falou, numerado na sequência que a gente falou, para que vocês possam ter. E mostre isso para o cliente, evidencie que você está fazendo tudo isso. Compartilhe com colegas seus, para que todo mundo... Eu acho o seguinte, a pessoa, né, Carmen, que tem que ir ao médico, eu fico pensando, imagina, se eu tiver que ir a um hospital, ou se eu tiver que acompanhar algum parente, como você teve que ir, como que seria mais seguro, eu ficaria mais confortável de receber isso, de falar, olha, estamos tomando esses cuidados. Eu acredito que as pessoas estão fazendo isso, de tomar esses cuidados, só que elas não estão contando para os clientes. E se não contar, as pessoas vão continuar com medo. É, verdade. Inclusive, nessa pesquisa, uns itens me chamaram muita atenção, que eu falei com você que ia até comentar. Porque, diante disso tudo, eu esperava ter só respostas desse tipo mesmo, pedindo álcool gel, pedindo coisas de limpeza, pedindo que tivesse todo mundo de máscara. Eu imaginei que fosse só esse tipo de coisa. E, no entanto, no meio dos textos, vieram alguns pontos que eu vou ler aqui para vocês, para ver como que as pessoas estão carentes, tá? Uma foi até minha prima Joyce, que mora na Bélgica, ela fez um apanhado de pessoas para mim. Muito obrigada, Joyce. Um beijo no coração. No meio do texto da pessoa pedindo tudo isso, ela colocou todos na clínica usando máscaras e sentir o cheirinho de limpeza no local. Então, o que o cheirinho de limpeza aqui tem a ver com a sugestão que a gente pediu, né? Isso, então, é a forma dela perceber isso. Um outro pediu álcool gel, pererê, pererê, e uma musiquinha serena e baixinha. Você vê, eles estão pedindo um conforto no coração, você está percebendo? Estou com medo, me acalme, por favor. É muita carência numa situação dessa, né? E assim, vários colocaram uma coisa em relação à atendente, que foi ter uma recepcionista simpática e atenciosa. Espero que todos os atendentes sejam cordiais e educados, além de um atendimento amável. Espero que tudo esteja limpo. E um colocou assim, precisamos compensar a falta de contato com o sorriso, pois a máscara vai tampar o sorriso. Então, isso tem que aparecer de uma outra forma. Olha que bonito, E um detalhe, Carmen, que a gente esqueceu de falar. A máscara, a gente perde essa questão do sorriso e perde também uma parte da fala da pessoa. Porque as pessoas de máscara, você não entende o que elas estão falando. Então, é bom que quem está de máscara... É bom que quem está de máscara tenha noção disso, porque senão fica naquilo... Oi? Então, você vai ter que falar mais alto. E as pessoas não estão acostumadas. Aí tem algumas perguntas aqui, Carmen, olha só. A doutora Ana Paula Vidolin, ela perguntou, e a irradiação ultravioleta germicida, vocês acham viável? Aí eu vou te responder o seguinte, Ana Paula, você entende disso muito mais do que a gente, da irradiação, que funciona. Eu, como cliente, e todas as pessoas que a gente ouviu, né, Carmen, o que a gente quer é que você conte pra gente o que você está falando. Porque se você falar para mim que isto é viável e que funciona, eu vou acreditar em você. Você tem credencial para isso, você é minha dentista, eu vou confiar em você. O que não pode é você fazer tudo isso e não contar para ninguém. Porque se você fez toda essa situação e não contou. E se você não conta, não existe, o que não é percebido não existe. É o que a Carmen está falando. Que diferença faz nessa situação toda a pessoa sentir um cheirinho de limpeza? É porque nós percebemos com os nossos sentidos, não tem outra maneira de perceber.
A pessoa, ela vai perceber através da visão o que ela está vendo, ela vai perceber o que ela está sentindo, cheirando, é só assim que ela percebe. O doutor Stênio perguntou, e essa foi uma coisa que a gente ficou discutindo bastante, os estofados da recepção, como é que faz com eles? Então, é fato que as pessoas estão com medo de tecido. Se você marca, Stênio, as pessoas mais espaçadamente, você pode ir com ela direto para o seu consultório, sem que elas se sentem lá. Se você precisar que as pessoas se sentem, eu acho que uma cobertura, acredito que uma cobertura de um material vinílico, um plástico, por enquanto, não é bonito. A gente não está aqui pensando em beleza agora, a gente está pensando em segurança. E muitas pessoas, se você não tem uma sala para atender, conversa com ela em pé na sala de estar. É isso que a Carmen falou. Está valendo mais agora a atenção que você dá do que todo o resto. Sim, sim. Tem mais perguntas? Eu vou procurar aqui. É aqui, olha, a Letícia falou que nesse momento, gentileza é tudo. É o que a gente estava falando, né? A gentileza, ela vai te trazer até cliente depois. Se uma pessoa te ligar e você dispensar, entre aspas, a consulta, falar, olha, você não precisa vir aqui. Eu estou falando, gente, não tenho conhecimento nenhum técnico na área, vocês é que têm. Eu estou falando só de percepções, que é o que a gente trabalha. Então, se existir uma possibilidade, né, de uma pessoa te ligar e, de repente, você falar, não, você não precisa vir aqui agora, é o que a gente já tinha falado antes, essa pessoa vai, sabe, quando ela puder, ela vai te procurar. Porque imagina, o que vai ficar na cabeça dela? Abrir mão de um ganho agora, que todo mundo está preocupado com isso, pela minha segurança e pelo meu bem-estar. Então é isso que você tem que pensar agora. As pessoas estão, eu não sei, né? Eu já contei aqui para vários dos meus clientes, eu estou finalizando o curso de psicologia, que é uma área que eu amo. A Carmen, a gente estuda muito disso há muito tempo, de ciência do comportamento, de antropologia, e eu resolvi, todo mundo me achou meio doida, mas eu sou meio assim mesmo, resolvi ir para o curso de psicologia. E o que a gente está vendo? É isso que você falou, Carmen, as pessoas estão precisando de apoio, de gentileza, de, por favor, alguém perceba que eu estou com medo. Porque está todo mundo com medo, né? Você vê pessoas... Acolhimento, né? De acolhimento. A palavra corretíssima é essa. Inclusive, na psicologia agora, que existem vários atendimentos online, a palavra é acolhimento. Vamos acolher para que a pessoa, o que ela tem? Ela está com medo. Vamos conversar. Então, vamos conversar. O profissional de saúde, ele sempre teve isso, né? A minha mãe, é uma coisa super legal. A minha mãe, quando ela gosta de um médico, a gente marca a consulta com o médico, ela já começa a melhorar. Ela sabe que vai nele amanhã, ela já começa a melhorar hoje. Aí depois que conversa com ele, ela fala, acho que nem preciso do medicamento. Não tem remédio, preciso tomar não, já melhorei. Então vê o poder que um profissional de saúde tem. É uma pessoa que você respeita e você conversar. Então, olha, se for o caso, liga para o seu cliente, pergunta, você está com medo, você está com receio? Passa essas ideias boas para ele, né? Passa coisa boa, não ficar passando coisa ruim, não. Tem aqui uma pergunta que eu não estou conseguindo ler. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui, olha, a doutora Beatriz Palha perguntando se já é para receber de máscara. Com certeza. Nós falamos ali no início, talvez você não tenha visto, tanto você quanto a recepcionista de máscara sempre, né? Inclusive tem aquelas estatísticas que se todo mundo estiver de máscara, como que diminui. É claro que se tiver de máscara, não lavar a mão e não tiver outros cuidados, as coisas não adiantam nada, né? Mas se todo mundo tiver de máscara, como que diminui o contágio. E isso já gera uma segurança, não é só na sua clínica, é o que a gente estava comentando hoje, eu e a Carmen, de entrar num sacolão. Se a pessoa está sem máscara, já fica complicado. Teve um dos casos, inclusive, das respostas, que foi de uma menina que foi num consultório, chegou lá, ela estava sem máscara, não porque ela queria estar, mas porque ela não tinha conseguido comprar. E chegou no consultório, todo mundo estava de máscara. E ela ficou constrangida, tanto para as pessoas, de ver as pessoas com máscara, como por ela, de estar sem a máscara. Então, se você puder oferecer a máscara, nesse caso, para o seu cliente, também é muito interessante, né? E tem um cliente nosso, de São Paulo, que ele mandou fazer algumas máscaras, porque ele tem essa possibilidade, colocou, inclusive, né, uma mensagem positiva,
e está distribuindo as máscaras para os clientes. Aí os clientes encomendam para ele, eu quero, eu vou. Então, olha só, sabe, é uma maneira de você interagir de uma maneira boa. Aí no final aqui, a gente pensa o seguinte, será que a gente está exagerando, né? Nós mesmos, né, ficamos pensando, será que isso é assim mesmo? Será que a gente não está meio paranoica? Mas todo mundo está, né? Todo mundo está passando, quem já tinha algum problema ficou acentuado, quem não tinha está começando a caminhar nisso, todo mundo vai precisar de um tratamento psicológico depois. Mas não fomos nós que inventamos isso. Lembre-se que a gente fez uma pesquisa, é claro que não uma pesquisa com todo o rigor metodológico, né? Porque não tinha nem tempo para isso, e nem era essa a nossa vontade. A gente fez da maneira como a gente faz sempre, perguntando para as pessoas, porque as pessoas são as mesmas, né? As pessoas são as que vão na clínica, são as que a gente conhece, somos nós, é todo mundo. E elas é que falaram isso. Então a Carmen até leu o texto de uma delas, para você ver, vinha em forma de texto, e nós fomos tirando dos textos o que era comum e o que chamou bastante a atenção da gente. Um detalhe, se vocês tiverem outras sugestões para a gente colocar aqui, o doutor Augusto me passou um pouco antes da live um acrílico que para colocar na mesa de anamnese, achei interessante, cara, é um acrílico que coloca na mesa de anamnese para o médico ou dentista ficar de cá e o cliente ficar de lá. Olha, eu posso te dizer o seguinte, quando eu fui ao supermercado e percebi que no supermercado tinha esse acrílico, eu estou de máscara de cá, a moça está de máscara de lá, tem esse acrílico no meio, tem as marcações de onde as pessoas vão ficar, eu me sinto menos mal. Então eu acredito que é uma possibilidade sim, e a gente deve testar todas essas possibilidades e ver o retorno do cliente. Então eu gostaria muito que quem tiver, nossos clientes ou não, né, quem tiver aqui assistindo, mande para a gente sugestões. E mande para a gente também, que é muito importante, um retorno. O que o seu cliente falou quando você fez isso? Você tomou esses cuidados? E o que o cliente falou? Ele elogiou? O que ele fez? Então conta para a gente, porque o nosso trabalho é todo feito assim, baseado nos resultados que a gente consegue. E para as novas lives, sugestões nós estamos aceitando. Quem puder dar sugestões para as próximas lives, que seja, se Deus quiser, de assuntos mais alegres e mais interessantes. E aí a gente gostou disso, né, Carmen? A gente tá faltando só o café aqui. Só o cafezinho. Da próxima que pra eu vou gente... estar com a minha xicrinha de café. Da próxima acho que eu vou estar, a gente toma café junto aqui, enquanto a gente não estiver pertinho, porque tá fazendo muita falta. E mesmo depois que tudo isso acabar, eu acho que a ideia das lives, elas são ideias legais, porque é uma maneira de a gente compartilhar o que a gente sabe, de explicar por quê. O que os nossos clientes estão pretendendo, o que eles querem também, né, de uma maneira mais informal. Isso, exato. Que as pessoas possam conversar com a gente. E mandem o que vocês querem saber, né? Pode ser a respeito de projeto de vigilância, pode ser a respeito de humanização, pode ser a respeito de cor, de forma, por que uma cor faz efeito, porque a gente está até pensando em fazer de fachada, por que a fachada deve ser de um jeito, por que não. Aquela pergunta de sempre, né, Carmen? Devo usar as cores da minha logomarca na minha decoração? Então eu já vou responder, não façam isso, porque não é legal, não fica bom, não é para isso que foi feito. Mas a gente pode explicar o porquê numa outra live. A gente tem muito assunto, né, Carmen? Seria mais ou menos o seguinte, a gente espalhar o que a gente conversa. Eu acho que as nossas conversas são gostosas, eu acho que vai ser bom das pessoas escutarem. E como eu falei, cada pessoa da nossa equipe tem uma especialidade, né? Tem pessoas que trabalham super bem projetos de pediatria, tem outras que trabalham super bem a veterinária, tem outras que trabalham super bem com a legislação, que é coisa que ninguém gosta, tem outras que fazem layout numa facilidade enorme, super rápido. Então é o que a Carmen falou, ela é a coordenadora de projetos, ela sabe exatamente o que cada pessoa da equipe sabe fazer, faz bem feito, para direcionar. Então, Carmen, contando aqui no finalzinho, né? Como é que a gente trabalha? Trabalhamos a 4 mãos, desenvolvendo o projeto para aprovação na vigilância sanitária. Quando faço uma planta, passo para a Carmen, ela altera, eu nem pergunto por quê, eu só continuo a partir dali, altero de novo, mando para ela, não pergunta também. A gente já entende o que uma faz, é como se estivesse trabalhando junto. Eu entro aqui na conversa, né? Exatamente, a nossa conversa é toda assim, né? E eu acho que isso é por isso, Carmen. Imagine
É um casamento, menina. 31 anos. 31 anos. Uma cansou, não cansou da outra ainda? E a gente ainda com essa carinha de brotinho? Ai, meu Deus. Esquece essa parte. Esquece essa parte. Mas então, a gente faz essas definições e depois de tudo definido, é direcionado para uma pessoa da equipe. Então, as lives podem ser também comigo e com uma pessoa da equipe, com a Carmen e com uma pessoa da equipe. Vocês podem escolher o assunto e vocês podem escolher como que vai ser. E é um prazer. Aqui a gente vai cair agora, né? Porque é 1 hora de live. Se vocês... Doutor Emerson, chegou 1 hora dessa. Não estou acreditando.